Olá, boas-vindas ao terceiro episódio do Vida Dinâmica. E hoje o nosso tema é sua transformação, sua marca e seu perfil. Esse tema, aliás, eu espero que fique claro em relação a tudo aquilo que temos falado de transformação e mudança, também naquilo que diz respeito a esse podcast. Espero que possamos demonstrar que a aplicação da vida dinâmica aqui tem surtido efeitos, de tal forma que seja possível enxergar uma melhoria do nosso primeiro episódio para esse terceiro. Mas, propriamente falando do tema do episódio, nós já falamos a respeito de clareza, já falamos da necessidade de mudança, e hoje nós vamos abordar aquilo que é fundamental, nossa personalidade, mas isso pensando na marca pessoal que temos e no nosso perfil. Mais uma vez estão comigo aqui o Hermes e o João. Hermes engenheiro, João psicólogo. E começo trazendo uma pergunta, como sempre tenho feito, para os meus amigos, que é a seguinte: a ideia de marca pessoal pode ser inspiradora, mas isso também pode trazer um som de vaidade disfarçada. Na opinião de vocês, como que nós podemos separar o que é autenticidade de marketing? Marketing no sentido apenas de projetar algo sem qualquer demérito. Será que às vezes a marca não é apenas um disfarce elegante para a gente poder lidar com a insegurança que falamos no podcast anterior? O que você diz, João? A gente vive numa sociedade que a gente está muito preocupado com o nosso marketing. E o que eu diria marketing, quando se refere à pessoa humana, ela é uma maquiagem. Enquanto a autenticidade, ela é a raiz, ela nasce dos nossos valores, dos nossos propósitos, da nossa identidade. E quando nós colocamos esse marketing, que ela se refere a essa maquiagem, ela causa uma insegurança, porque nós não estamos sendo nós mesmos. Então há um conflito. Então tem que ter um equilíbrio entre autenticidade com esse marketing. Eu não posso fingir algo que eu não sou. Não posso ou não devo? Não devo fingir. E muitas vezes nós acabamos caindo na teia de uma aranha porque temos medo. Porque a gente quer vender uma imagem que nós não somos. E por que a gente faz isso, João? Por causa da sociedade que nos cobra. E temos medo de dizer não. Qual a tua opinião, Hermes? É o seguinte, a marca pessoal, ela faz sentido quando ela nasce de dentro para fora. Ou seja, você está transmitindo o que você é, sem rodeios, sem maquiagem, naturalmente, age naturalmente. É reflexo dos valores que você pratica. Ou seja, você é autêntico. Na tua opinião, então, é possível construir uma marca pessoal forte sem antes ter promovido uma transformação pessoal consistente nesse mesmo sentido? Ou seja, eu posso ter uma marca pessoal atrelada a algo que eu não sou? Não é aconselhável. A marca pessoal diz muito da personalidade também, do seu jeito de agir. Você se torna um modelo, uma referência. E quando você quer melhorar, ou ser outra pessoa, ou dar um passo para fazer um improviso, você até pode, porém, você precisa ter preparo anteriormente, a pessoa tem que ter um ensaio sobre isso. Não é uma coisa teatral. A marca pessoal, ela é bem autêntica, de dentro para fora. Mas, Hermes, eu queria dizer o seguinte, que nós construímos uma marca através da nossa história de vida, como nós fomos educados, como os nossos pais passaram,
esses valores para a gente. E também de modelos. Então, colocar tudo no liquidificador e a gente colocar vários ingredientes, que nem um bolo. O bolo ele tem vários ingredientes, mas a gente pode colocar algo mais, né, e fazer algo diferente. Então, nós temos que ser diferente. Então, essa marca pessoal, ela se refere a essa diferença que nós temos de cada um. E essa diferença, nós temos que pegar o que é de bom de cada um e ver se encaixa dentro de nós ou não. Porque algumas coisas que muitas vezes, né, Hermes, eu diverjo de você. Sim. Entendeu? E nós estamos num mundo que a diversidade, que se refere à marca, não é aceita. Então nós somos marionetes, né? Criamos marcas falsas. Complementando ou dando uma resposta, eu diria o seguinte: a autenticidade faz parte como você disse, da cultura, da sua criação. É uma coisa natural. Ela não pode ser mudada dia a dia para que você represente uma coisa que você não é. Tem que ter uma postura retilínea, uma postura sólida, consistente, porque as outras pessoas te veem, chegou o cara que vai falar isso, que é assim, né? E não, puta, aquele cara está vindo aqui de novo, olha, vamos evitar. Você tem que ser bem aceito na rodinha, você tem que ser aceito no seu ambiente de trabalho, na sua família. Então, com autenticidade, uma boa marca pessoal, tendo sempre uma referência, indo buscar e buscar ser melhor a cada dia, eu acho que vale a pena. Mas essa marca pessoal, Hermes, eu acho que para mim ela ressoa como um peso, tá? Porque é um peso no sentido de ser aceito por um determinado grupo, por um determinado momento, e nem sempre somos aceitos. Olha, eu vou entrar com uma provocação muito interessante, o debate de vocês. Mas eu quero trazer para um ponto que me parece ser o terreno comum do que está sendo discutido. Eu vou começar perguntando para o João e eu quero ouvir o Hermes. João, na psicologia, se eu não estou enganado, a autoimagem e a autoestima são elementos centrais. Então, dentro dessa dinâmica que vocês dois estão tratando a respeito da imagem, da projeção, da autoestima, etc., o que acontece quando a marca que uma pessoa projeta não combina com aquilo que a pessoa sente? Sabe aquela síndrome do impostor que a gente tem? Sim. Não precisa ser necessariamente isso, mas o que acontece quando a pessoa projeta algo que, no fundo, ela sabe, ainda que ela não padeça da síndrome do impostor, mas ela sabe que aquilo que ela está projetando não corresponde bem àquilo que ela é de fato, aquilo que ela detém de conhecimento, ou aquilo que ela gostaria de fazer. Como lidar com isso? O que acontece? O que ela sente? O que você pode dizer sobre isso? Qual que é a tua opinião? Guto, eu vou fazer eu vou responder através de uma interrogação, tá? Okay. É a mesma coisa que colocar uma roupa bonita, que eu gosto, né, que eu acho bonito, mas não cabe dentro de mim. Tá. Entendeu? Então eu vou colocar uma roupa, uma marca tal, para agradar tal grupo, mas isso não me faz bem. E na minha autoestima, que está ligada no meu interior, eu vou ficar fragilizado. Entendi. Entendeu? Eu vou ficar fragilizado e vai gerar o quê? Até doenças psicológicas gravíssimas, porque não há uma congruência. O que você quiser? Eu digo assim, a gente tem que ter critério de coerência, ou seja, o jeito de vestir, o jeito de andar, isso aí, cada um é cada um e cada momento exige né? Você não vai de terno para jogar tênis, etc. Porém, uma coisa importante é saber se ninguém estiver te olhando
você faria alguma coisa técnica, alguma coisa séria, do mesmo jeito você vai improvisar. A tua marca pessoal forte não permite que você tem que ser sempre uma personalidade constante. E improvisar, desculpa te interromper, improvisar no caso aí não é o sentido que a gente tratou no episódio anterior de lidar com as adversidades sendo flexível, mas é improvisar no sentido de agir de uma maneira distinta, correto? Isso. Continua, por favor. Tá. Muito obrigado pela ajuda, pelo esclarecimento. É isso mesmo. E, bom, em resumo, seria isso. A gente tem que... Você não precisa vender nada. Você tem que ser... Eu digo assim por mim, tá? Eu não preciso vender imagem. Eu sou o que eu sou. Eu procuro ser o melhor possível, mais atencioso, mais autêntico, mais coerente. Então você me dá gancho... Desculpa, João. Você me dá gancho para uma outra pergunta que eu acho que vai direcionar para o teu comentário, senão você faz a parte depois. Como diferenciar um perfil sólido, Hermes, de alguém que só aprendeu a, entre aspas, parecer competente? A princípio, o que pareceu ser competente, ele talvez saiba até maquiar ou disfarçar um pouco. Quem tem um perfil sólido, ele é sempre uma pessoa coerente, uma pessoa que transmite confiança, que traz soluções, né? Já outra pessoa que quer ter um perfil sólido e não tem, ele talvez não saiba nem se espelhar, ou nem seguir um líder, ou nem seguir não ter uma referência. Aí ele pode negligenciar, fazer algumas coisas, você imediatamente já percebe que a pessoa tem alguns problemas, e pode até ser conversado, pode ser melhorado, todo o ambiente, se for de trabalho, é até bom que seja feito isso. João, o que você tem a dizer? E se você quiser fazer algum gancho em relação ao comentário anterior, fica à vontade também. Eu acho que o que o Ernst falou é o suficiente, eu concordo com ele nesse ponto. Entendi. Entendeu? Tá? Eu só fico preocupado disso se tornar um peso, né? E não se tornar de uma maneira leve. Porque a gente percebe essa marca sólida quando a pessoa se comunica bem, ela não precisa... Tudo bem, a gente usa a técnica. Temos que aprender com a técnica. Mas a gente já nasce com alguns talentos. Só falta reaprender, né? Guto, que nem estou te conhecendo hoje, vou dar um exemplo. Você está indo muito bem no podcast. Né? Você seria um grande jornalista. Entendeu? Tá? Você quer alguém... Entendeu? É isso, entendeu? Porque você está me surpreendendo, entendeu? Tá? Como tá nos guiando, né? O Guto que eu conheci nas rodinhas, e vendo o Guto aqui, você tá me surpreendendo, né? E você tá transmitindo a sua marca de uma maneira leve. E esse Guto, tá sendo gostoso esse bate-papo, né? Sim, eu posso até, João, desculpe, não é te interrompendo, mas dizendo assim, talvez eu que conheça o Guto há mais tempo, ou seja, a autenticidade dele é marcante, porque ele é mais do que ele representa, ou seja, ele é uma pessoa que sempre excede as expectativas. Sim, concordo. Olha, muito obrigado. Esse episódio vai ficar marcado. Você que está acompanhando, não se esqueça do que eles estão dizendo. É o melhor episódio, tá ok? Vamos continuar, então. Eu tenho mais uma pergunta, né? João, você, há 2 episódios, fez um comentário. Você sempre traz nas nossas conversas a preocupação sobre essa vida dinâmica, fluida, líquida, mundo VUCA.
E você sempre comenta sobre como a tecnologia, às vezes, não que desumanize, mas de que maneira a gente precisa tomar cuidado para que a tecnologia não invada o nosso espaço próprio, de tal forma que a gente simplesmente chegue num ponto de dizer assim, olha, eu não tenho mais aquele momento de saber quem eu sou, ter aquela reflexão individual, enfim. Ah, Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, a nossa última pergunta de hoje, eu queria que você respondesse primeiro, depois o Hermes. Nesse mundo de hoje, hiperconectado, até onde faz sentido investir nessa imagem, marca pessoal, sem cair na armadilha de uma performance vazia? O que você nos diz? Qual que é a tua opinião? Guto, repete de novo essa pergunta, Claro. de uma outra maneira, para me compreender melhor. Claro, no mundo conectado de hoje, Assim, até que ponto faz sentido investir na autoimagem, na marca pessoal, sem que a gente caia numa armadilha de performance vazia? é Nossa. muita informação É. e pouca retenção, Legal. Explora um pouco mais isso. tá? O que eu sempre tô batendo na tecla, tá? Vivemos num mundo com muita facilidade, tá? Tudo tá fácil. Vou dar um exemplo que nós já conversamos em outras rodinhas, né? Antigamente não existia Waze. A gente tinha que pegar, para não falar a idade, o Listel. E no Listel tinha o quê? Você vai pra rua A, você vai pra Guia 4 rodas. guia 4 rodas e tal, né? E você tinha que, né, ir lá ver. Hoje se tornou muito fácil. Você coloca o Waze dá várias opções, se torna o quê? Vazia. Então nós temos que usar a ferramenta, essas tecnologias como ferramenta, mas não esquecer dos valores do passado. Tecnologia não pode nos definir. Não pode nos definir. Ela é um meio, mas ela não é tudo. E digo que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta e ela não é tudo. A minha crítica que eu faço hoje perante tantas tecnologias e até perante as crianças hoje é porque eu aprendi a fazer soma. Minha mãe não deu calculadora. Na mão. Tá? Eu, para estudar, eu pegava o papel e fazia conexões. E hoje a gente não faz essas conexões. Por quê? Tecnologia dá tudo. E o que o ser humano faz? O que eu sou? Fica nesse vazio existencial, sempre buscando. Ele vai encontrar o quê? Na tecnologia. Diria o quê? Numa das tecnologias, até na comida. É tudo rápido. E como construir uma marca se você tem esse vazio tão grande, não é verdade? Sim. Por isso que nós temos o quê? A todo momento, nesse processo do autoconhecimento, ver o que o passado trouxe de bom e ver o que esse mundo atual está trazendo e ver os pontos positivos e os pontos negativos e criar a nossa própria identidade. Que estamos criando a própria autenticidade. Excelente. Imagem e autenticidade têm que caminhar juntas. Você concorda, Hermes? O que mais você tem a acrescentar? Concordo. Acho que o João explicou muito bem, né? Parabéns. E eu teria que acrescentar o seguinte: é uma tensão desigual, ou seja, a imagem. Por quê? Nós vivemos, né, nesse mundo em que a imagem pode viajar mais rápida do que a substância, ou seja, ela tende a fluir, mas não refletir a realidade. Então, investir na imagem faz sentido. Um ponto importante, investir na imagem. E usar filtros também faz sentido. E se policiar. Hermes, mas quando você fala de usar filtro, tá? Eu discordo. Sabe por quê? Porque assim, a gente vê em algumas coisas, estou usando filtro tal. Por que você não tem essa coragem de demonstrar quem somos? Hoje a gente não fizemos maquiagem. As mulheres, né? Vou colocar filtro tal.
Por que a gente tem medo de colocar quem somos? Realmente. É o desafio no sentido assim, de você não se expor em questões que você não domina. Entende? Ah, entendi. É, Você ter essa convicção. então, é tirar o orgulho e não se intrometer, mas falar, eu não. Correto. Eu assim, admitir, falar, olha, eu não sei. Eu não sei, não vou falar e quero aprender contigo. Correto. Daí que eu penso que tá esse dinamismo. Porque a gente vai aprendendo com cada um. Aqui a gente tá aprendendo nós três. O ser humilde, você valoriza o outro. Sim, concordo. Entendeu? Porque você tem uma história, eu tenho uma outra história, você tem uma formação, uma cultura, eu tenho outra formação, o Guto também tem. E isso dá um mix. E eu vou pegar cada um de bom. É isso, a gente está fazendo isso hoje. Muito bom. Parabéns. Que pergunta ou que reflexão vocês deixam para quem está nos acompanhando fazer, para que possam começar a pensar em como desenvolver ou refletir a respeito da marca pessoal e do perfil que possuem? Para mim, o Cora queria assim, a marca pessoal, ela tá muito ligada ao legado. Legado. Boa. Entendeu? Tá? Na nossa vida, nós temos que pensar que legado eu quero deixar. E esse legado é construído, tá? Eu me lembro do meu pai, tá? Meu pai já é falecido, ele deixou um grande legado. E o legado ele é bem simples, né? Quando você fala dele, ele foi um cara que deixou valores. Então, que valores eu quero deixar que quando eu falo do Guto, está associado a isso. Uhum. A tua filha, pai, você deixou um grande legado. Eu quero ser como ele. Então, eu acho que nós temos que trocar talvez a palavra marca pro legado. Excelente reflexão. Entendeu? Que legado eu tenho? Excelente. Porque a marca, hoje a gente vivemos até, desculpa estar Não. extrapolando, mas a gente vive uma sociedade rotularizada, cheio de rótulos, entendeu? E para mim isso na minha vida não faz sentido. E hoje a gente tá aqui, ou eu tá assim, paletó, você tá com paletó, mas sem gravata, mas eu gosto de ficar assim, então eu sou autêntico. Sim. Então nós temos que sim, então, né, pensar essa marca, para mim eu vejo que ela é Uhum. essa pessoa, quando ela busca essa marca, ela tá se ela não levar com leveza, ela tá se auto prejudicando. Porque eu preciso ter um carro XYZ para ser aceito. Senão eu não sou aceito. Agora, quando eu for nos legado, é diferente. Nossa, gostei muito, João. Muito legal o que você falou. Muito legal mesmo. Eu nunca tinha pensado dessa forma. O que você diz, Ernst? Eu, querendo concluir, fazendo uma interpretação da exposição do João, que foi excelente, eu diria o seguinte, que a manutenção da imagem, ela custa caro. E ela também exige energia, exige tempo, exige competência, exige dedicação e aprendizado. É o que a vida dinâmica está nos trazendo hoje, aprendizado. Muito bom também. Excelente perspectiva. E você que nos acompanha, partilhando disso que eu aprendi com eles, pensar em marca pessoal nada mais é do que pensar no legado que se pretende deixar. E se você tem interesse em pensar, em planejar o seu legado, não no sentido patrimonial, mas na imagem, na lembrança, na conquista que você pretende deixar em termos de realizações, satisfação pessoal e de lembranças que outras pessoas vão ter, busque conhecer o trabalho que esses dois colegas fazem. Entre no link da bio, www.vidadinamica.com.br. Saiba mais o que o Hermes e o João desenvolvem. E eu deixo aqui a reflexão. Que legado ou que marca você gostaria de ter? Você já se perguntou? Você já parou para pensar como você gostaria de ser conhecido?
Que tipo de trabalho, o papel você gostaria de desempenhar? E isso não tem nada a ver com carreira no sentido de cargo, salário, posição, título acadêmico ou patrimônio. É muito mais relacionado à sua satisfação pessoal e ao cumprimento do propósito que você estabelece para si. Busca essa reflexão e eu tenho certeza que conhecendo o trabalho deles você saberá encontrar ferramentas para isso. Então, deixa aqui nos comentários as suas reflexões. E, lembrando que este é o melhor episódio até agora do podcast, convido para que continue acompanhando. Pode ser que eles me elogiem mais algum outro, ou até digam que o meu desempenho piorou, mas siga para verificar se nós estamos aplicando a vida dinâmica e melhorando o nosso próprio desempenho. Eu te espero lá. Até mais, um abraço.